Senhor presidente, caros colegas, eu me obrigo a vir à tribuna hoje para tratar de um assunto de economia. Se possível, eu queria passar um vídeo, oportunamente, antes da minha fala. Se o Estado é capaz de aceitar conviver com dívida de 1 trilhão e 700 bilhões de reais, que as pessoas devem à Previdência, devem à Receita, por que não pode conviver com um pouco de subsídio para o povo pobre se transformar menos pobre, virar cidadão de classe média, poder virar um consumidor de padrão médio e esse país voltar a crescer? Quem tem que mudar, na verdade, é a nossa cabeça. É a nossa cabeça. Os livros de economia estão superados. É preciso criar uma nova mentalidade sobre a razão da gente governar. Senhor presidente, eu quero muito que esse país dê certo. Independente de governo de direita, de esquerda ou liberal, eu quero muito que esse país dê certo, para que os jovens parem de ir embora do país. Agora, o senhor falar que os livros de economia estão superados é um erro terrível, porque economia não é economia, é ciências econômicas. O curso de economia chama-se Ciências Econômicas. E os senhores e senhoras sabem por que se chama Ciências Econômicas? Por que um curso se chama Ciências? Porque ele criou leis e teorias. Quando você tem um estudo que criou leis e teorias, teoria do consumidor, já ouviram falar? Lei da oferta e da demanda, já ouviram falar? Se sobe o preço da picanha, aumenta o consumo da carne de porco. Lei da oferta e da demanda. É uma lei. E essa lei e essas teorias surgiram dos livros de economia que o senhor chama ultrapassados. Então, eu lembro que o senhor falou numa das seus discursos que disse: eu não leio livros, eu tenho preguiça. Eu, ao contrário do seu ministro, que é advogado, ministro da Economia, eu leio bastante, tive que ler bastante. Então, nesses momentos, Adam Smith, com A Riqueza das Nações, Joseph Schumpeter, com A Destruição Criativa, Milton Friedman, Liberdade para Escolher, von Mises, Ação Humana, Friedrich Hayek, com Fundamentos da Liberdade, até o Capital de Karl Marx eu li. Até o Capital de Karl Marx. Então, eu quero pedir desculpas aqui para os alunos de economia, aos professores de economia, a todos que estudam ciências econômicas, que os livros de macroeconomia, de microeconomia, de econometria, 4 anos de faculdade, 25 anos, no meu caso, lecionando economia. Os livros de economia, senhor presidente, não estão ultrapassados ou superados. Continue estudando, alunos de economia, estudem os clássicos, estudem microeconomia, macroeconomia, para não ter que fazer passeata para baixar juros. Ouvi recentemente que estão promovendo passeatas para baixar os juros. Recentemente foi baixado o juro do consignado do INSS. O que aconteceu? Trancou o consignado. Os bancos fazem cálculo, isso é economia. Então, se o senhor lesse os livros de economia, entenderia que não se baixa juros no canetaço. Agora voltaram atrás, subiram os juros. Subindo os juros, os bancos poderão trabalhar com o consignado no INSS. O mundo está sofrendo uma pressão de juros, seja pela guerra na Europa, seja pelo sistema bancário aí dos 165 bilhões de dólares foram injetados nos bancos, que estão sofrendo pressões, e nós vamos ter uma pressão de crédito. O senhor CNPJ, o senhor que tem uma MEI, o senhor que tem um pequeno negócio, para o segundo semestre deste ano, nós vamos ter uma ruim, na verdade, pressão sobre o crédito. Ora, o mundo inteiro está tentando controlar a inflação, por isso que os juros estão nesse patamar. Então, o juro depende muito de redução de gastos públicos. E uma das primeiras coisas que foram quebradas foi o teto de gastos. Então, baixar juros na pressão, e agora estamos todos com uma expectativa imensa do tal pacote fiscal, né, que o presidente vai falar só na sua volta da viagem à China. Nesse sentido, reforço o meu pedido
para você, aluno de economia em todo o país, todas as universidades, para você, economista, não sinta-se menosprezado, porque os livros de economia não estão superados. Nós precisamos, sim, cada vez mais de mais economia, estudar teorias e leis econômicas para que a gente possa mudar a situação financeira do nosso país. Uma parte. A parte fiscal. Parabéns, vereador Zanquinho. O senhor, como um professor que muitas vezes foi homenageado aqui na Universidade de Caxias do Sul, que domina o assunto, tem que alertar, porque a gente sabe que esse atual presidente não sabe o que ele fala, né? Ele está acostumado com outras coisas, né? Mas com teorias e coisas que deem certo, ele ignora tudo, né? Se já foi testado no mundo inteiro e sabem o que dá errado, por que aplicar no Brasil o que dá errado? Parece que gostam de sofrer, gostam de ver o pessoal indo mal, gostam de ver o pessoal mais pobre para poder manipular. Eles não pensam em melhorar a vida das pessoas, em dar direitos iguais a todos. Eles segregam em grupos e fazendo isso a economia, afundando a economia, o mais pobre que vai pagar a conta. É sempre o mais pobre. É lá na cesta básica, no feijão, no arroz, isso aí vai subir. Conta de luz, todo pobre paga. Mas daí subir imposto, daí é bonito. Vamos fazer o papel de casa, vamos baixar a despesa, vamos baixar a estrutura do governo. A gente só vê o governo inchando. Criaram um monte de novos ministérios para quê? Para botar a companheirada, para aumentar a estrutura. Quem paga a conta é o mais pobre, é quem trabalha, é as empresas, é quem gera emprego. Então esse país parece que não é um país sério. O mundo inteiro vai para um lado, o Brasil vai para o outro. Né? Então, parabéns aqui pelo tema e pelo alerta que o senhor está dando. Obrigado, vereador Scalco. Existe a inflação atual e a inflação projetada. A inflação projetada para o segundo semestre não é favorável aos brasileiros e principalmente nos itens de consumo da cesta básica. Os itens de consumo básicos provavelmente subirão de preço. E uma grande pressão sobre o crédito. Então, o meu conselho aqui para o pequeno CNPJ, para micro, para MEI, você que tem um pequeno negócio, procure salvar o seu caixa, proteja seu fluxo de caixa, porque provavelmente teremos algumas situações de restrição de crédito mundial e que vai respingar também no Brasil e também nos pequenos negócios. Nesse sentido, então, eu peço que continue estudando, né, o vereador anterior aqui, o colega Lucas, falou da importância da biblioteca, dos livros. Os nossos livros de economia, e não foram poucos os que eu li, não estão superados, senhor presidente. Senhor presidente D'Ambrosio, muito obrigado. Obrigado. Encerrado o grande expediente, passamos ao espaço do pequeno expediente.